Existe um erro psicológico silencioso que empurra muitas pessoas para a posição inferior, em qualquer ambiente. Ele não aparece como fraqueza evidente. Não é algo que alguém aponta diretamente. Na verdade, ele costuma parecer educado, até virtuoso. Mas, no jogo invisível das relações humanas, esse erro tem um custo alto. E talvez você esteja cometendo ele todos os dias sem perceber. Imagine uma sala cheia de pessoas conversando. Ideias circulam, opiniões surgem, pequenas disputas de influência acontecem. Nada disso parece um jogo. Mas sempre foi. Em qualquer grupo humano existe uma hierarquia invisível, não escrita, não declarada, mas constantemente percebida. E dentro dessa hierarquia, existe um detalhe que decide tudo. Quem reage, perde posição. Pode parecer estranho no começo. Afinal, reagir parece natural. Alguém te critica, você responde. Alguém questiona sua decisão, você explica. Alguém provoca, você se defende. Tudo isso parece lógico. Mas o cérebro humano interpreta essas reações de uma forma muito específica. Cada vez que você reage impulsivamente, você revela que o ambiente tem controle sobre você. E no jogo social, quem demonstra controle emocional ocupa naturalmente a posição superior. Observe com atenção qualquer grupo. Sempre existe alguém que reage a tudo. Uma crítica gera uma defesa imediata. Uma piada gera uma explicação longa. Um comentário gera um debate. Essa pessoa vive tentando ajustar como é percebida pelos outros. E quanto mais ela tenta controlar a percepção dos outros, mais poder ela entrega a eles. Esse é o erro psicológico. Viver reagindo ao ambiente em vez de permanecer estável dentro dele. Pessoas que ocupam posições de influência raramente reagem rápido. Na verdade, muitas vezes elas fazem exatamente o oposto do que se espera. Alguém provoca, e elas permanecem calmas. Alguém questiona, e elas respondem com poucas palavras. Alguém tenta testar seus limites, e elas simplesmente observam. Esse comportamento cria algo poderoso. Gravidade social. Gravidade social é a sensação de que o ambiente gira ao redor de alguém que não precisa provar nada. Quanto menos uma pessoa parece afetada pelos estímulos ao redor, mais estável ela parece. E estabilidade é um dos sinais mais fortes de poder psicológico. Mas muitas pessoas fazem exatamente o contrário. Elas acreditam que precisam responder a tudo. Precisam explicar cada decisão. Precisam corrigir cada interpretação errada. Precisam vencer cada discussão. E nesse esforço constante, acabam revelando ansiedade. Ansiedade social é percebida instantaneamente pelo cérebro humano. Mesmo quando ninguém comenta sobre isso, o ambiente inteiro registra o sinal. Pense em alguém que tenta se justificar sempre que alguém discorda. Cada explicação adicional parece um pedido silencioso. Por favor, entenda o meu lado. Esse pedido pode parecer educado, mas socialmente ele comunica dependência. Dependência de validação sempre empurra alguém para baixo na hierarquia invisível. Agora imagine a situação oposta. Alguém expressa uma opinião. Outra pessoa discorda. A primeira apenas responde, entendo seu ponto, e permanece em silêncio. Sem justificativas longas, sem tensão, apenas presença. De repente, algo curioso acontece. O ambiente começa a se reorganizar ao redor dessa calma. Porque quando alguém não demonstra a necessidade de vencer a discussão, uma mensagem invisível é transmitida. Essa pessoa não depende da aprovação do grupo. E independência psicológica sempre cria respeito. O erro psicológico que coloca tantas pessoas em posição inferior nasce justamente da dificuldade de tolerar desconforto social. Silêncios desconfortáveis. Interpretações erradas. Discordâncias. Provocações. Muitas pessoas acreditam que precisam corrigir imediatamente qualquer situação desconfortável. Mas cada tentativa de corrigir o ambiente revela algo importante. Você está reagindo a ele. Quem reage sempre está um passo atrás. Pessoas com presença forte
Fazem algo diferente. Elas escolhem quando responder. Escolhem quando falar. Escolhem quando simplesmente deixar a situação existir sem interferir. Esse controle cria um efeito psicológico profundo. Aos poucos, o ambiente percebe que aquela pessoa não é facilmente movida. E quem não é facilmente movido começa a parecer difícil de desafiar. É assim que a autoridade social nasce. Não através de discursos longos ou tentativas constantes de provar valor, mas através da estabilidade. Estabilidade emocional é rara. A maioria das pessoas reage a estímulos o tempo todo. Opiniões, críticas, comentários, provocações. Cada estímulo gera uma resposta imediata. Mas quando alguém quebra esse padrão e simplesmente observa antes de reagir, algo muda. O ritmo da conversa desacelera. As pessoas começam a prestar mais atenção, porque de repente existe um ponto de estabilidade no meio do caos social. Esse ponto de estabilidade é percebido como força, e força psicológica raramente precisa ser anunciada. Na verdade, quanto mais alguém tenta anunciar sua força, mais ela parece frágil. O erro psicológico que coloca tantas pessoas em posição inferior é acreditar que respeito vem de respostas rápidas, argumentos longos e vitórias em discussões. Mas respeito raramente nasce da reação. Ele nasce da composição, da capacidade de permanecer centrado enquanto o ambiente tenta te puxar em várias direções. Quando você para de reagir a cada estímulo, algo interessante acontece. Você começa a escolher suas respostas em vez de simplesmente reagir a elas. Essa escolha cria presença, e presença cria influência. Pessoas começam a observar mais suas palavras, não porque você está tentando impressionar, mas porque agora cada palavra parece deliberada. E palavras deliberadas carregam peso. Enquanto outros reagem impulsivamente, você permanece estável. Enquanto outros disputam atenção, você observa. Esse contraste se torna visível rapidamente, porque no fundo, todos percebem quem está tentando controlar o ambiente e quem já está confortável dentro dele. E conforto silencioso sempre parece mais poderoso do que esforço constante. Então lembre-se da regra silenciosa do jogo social. Quem reage a tudo entrega controle. Quem escolhe quando reagir, começa a controlar o ambiente. E muitas vezes, a diferença entre estar na posição inferior ou superior em qualquer grupo humano começa com algo extremamente simples: a capacidade de permanecer calmo. Quando todos os outros estão reagindo,